está iniciando agora. Muito bem, então, como eu havia dizendo, nós estamos agora no segundo bimestre e haverão aí mais atividades para que vocês venham desenvolver. Dessas atividades, teremos aí 1.500 pontos de atividade, os exercícios que vocês farão comigo aqui no ambiente, nessa nossa aula virtual. Além disso, vocês terão mais aquelas atividades no AVA, que vocês devem fazer. Segundo o Marcos, o índice de vocês está baixo de resposta. Parece que aquelas atividades do portal vocês também têm mais prazo, não sei se vocês têm mais prazo realmente, mas é interessante que vocês já tentassem fazer essas atividades referente à unidade 1 e 2, deixassem elas prontas, né, para acelerar o preenchimento do AVA. E teremos nossa prova oficial valendo 4.000 pontos agora nesse bimestre. Então, para que nós possamos, primeiramente, nos identificar no nosso trabalho, vocês devem estar vendo aí as avaliações deste bimestre. É isso que vocês estão vendo aí? Beleza. Então, peraí, aqui está errado. Não, aqui não é junho. Aqui, aliás, não é maio, é junho. Então, aqui nós temos o novo calendário de atividades. Então, neste segundo bimestre, vocês aí terão 1.500 pontos em jogo. Dos 1.500 pontos, vocês devem aqui observar que na atividade formativa 1, terão, novamente, esses 1.500 serão divididos em três atividades assim, para lançamentos. A primeira valendo 500, a segunda 500 e a terceira também 500 pontos. E a primeira vai ser dividida, então, atividade objetiva 7 e 8, roteiro prático 6, 7 e 8, e o prazo para envio até o dia 14 de maio. Então, nós temos a aula de hoje, a próxima aula. Aí vocês terão ainda mais um prazo, né, para que vocês venham a fazer o envio dessa primeira atividade formativa. Então, agora, como nós já estamos acostumados com esse trabalho online, né, eu solicito que vocês sigam esses prazos aqui para que nós possamos ir lançando as notas, né, para que até o dia 11 de junho tenhamos lançado todas as notas de vocês, né, e com isso possamos avaliá-los nessa atividade parcial, tá? O bom dessa disciplina é que nós teremos roteiro práticos também, que vocês farão, que é aquele sistema que vocês deverão ter o código aí, mandar um print da tela de vocês, ou se vocês quiserem, na própria aula, né, vocês poderão mostrar o código no computador de vocês, aí vocês instalando o Eclipse, vocês poderão mostrar para mim aí o código que vocês fizeram do roteiro prático. Isso também eu já vou considerar aqui, vou avaliando vocês também pelo ambiente virtual que nós estamos usando agora, tá? Então, também poderemos fazer desta forma também. Alguma dúvida sobre essas atividades? Não. Não, né? Primeiro tem que ver as atividades para ter dúvida, né? É verdade. Professor, diga. Esse segundo bimestre vai ocorrer como? Porque geralmente o segundo ele é mais curto que o primeiro. Como é que vai ser? Então, se nós continuarmos seguindo aquele calendário, no calendário que havia sido proposto inicialmente, lá no começo do semestre, né? Ainda não tínhamos a pandemia, né? Tínhamos aqui a seguinte previsão. A segunda prova oficial, então a prova oficial 2, ela estava prevista para acontecer no dia 17 de junho, tá? Então a prova estava prevista 17 de junho oficial, né? A segunda chamada estava prevista para que ela ocorresse entre os dias 25, não, desculpem, entre os dias 25 e 26. Então vamos supor aqui que seja 25 ou 26/6 de 2020. Vou colocar logo 25. Então existe essa possibilidade, né, que ocorresse nesta data. E o exame final para que ocorresse entre o dia 29 de junho ao dia 30. Vou colocar aqui já dia 29 de junho. Então, se for mantido o calendário, essas seriam as nossas outras provas, a realização delas, né? Ocorreria, então, dia 17 de junho, uma prova. A outra avaliação, se caso vocês não tenham feito as avaliações oficiais, vocês teriam aí a segunda chamada para ser realizada dia 25 de junho e o exame para o dia 29. Isso mantendo o calendário. Existem algumas situações que estão sendo mudadas aí. Talvez nós estejamos retornando, talvez,
para o momento presencial no dia 18/5, tá? Então, 18/5, talvez estejamos voltando para aulas presenciais, tá? Mas isso aqui a gente tem que colocar vários asteriscos, né? Que não é uma informação real. É uma informação preliminar, né? Que a Prefeitura de Cuiabá indicou em dos seus decretos, que o retorno das aulas presenciais no ensino superior possa ocorrer em Cuiabá no dia 18 de maio. Nesse sentido, se isso acontecer realmente, essa primeira atividade vocês já terão enviado, mas estaremos seguindo com a outra atividade, essas outras duas, aí estaríamos seguindo em nossas aulas. Tudo bem? Mas isso aqui não está confirmado, não podemos usar isso aqui como referência. Existe uma possibilidade em que as aulas presenciais retornem no dia 18 de maio, tá? Mas aí o calendário seguiria esse mesmo que foi acordado no início do curso de vocês. Tudo bem? Opa. Esclarecido aí, Matheus? Beleza. Beleza, então é isso aí que temos como meta para seguir, e essas aulas presenciais aqui ainda a decidir. Ok. Beleza? Beleza. Ok. Então vamos seguindo aqui para a nossa aula de hoje. As provas eu não fiz a correção ainda, tá? Ontem era o último dia para o envio das provas, e ontem o nosso AVA estava totalmente instável, eu não consegui acessar, né, para fazer o início da avaliação de vocês. Mas vocês acompanhem no AVA, lá mesmo onde vocês finalizaram a prova de vocês, aparecerá a nota para vocês, tá? Então lá mesmo, nesse local que vocês finalizaram, estará sendo exibida a nota de vocês. Então, acompanhe aí que essas notas deverão aparecer para vocês até o dia 4 de maio, elas deverão estar lançadas, tá? Então, nós estamos no dia 29 de abril, aí teríamos o dia 30, então a partir de amanhã vocês já comecem a olhar uma vez por dia, né? Mas no máximo até o dia 4, as notas estarão lá lançadas da avaliação de vocês, tá? Porque daí aí encerramos esse período de fato, né, com a correção das provas, e a partir da outra semana já iniciamos apenas o segundo bimestre. Muito bem. Então, nosso segundo bimestre, ele iniciando nessa nossa aula 8, então aula 8 iniciamos o nosso segundo bimestre, trataremos da unidade 3. A unidade 3, trabalharemos sobre exceções, classes abstratas e interface. Então, estaremos trabalhando basicamente com esses 3 temas. Cada uma das seções desta unidade estará tratando especificamente de um desses assuntos que estão aí, né? Então, a aula de hoje, especificamente, estaremos trabalhando em cima da definição e tratamento de exceções. Quando vocês escutam a palavra exceção, toda regra existe uma exceção, né? A exceção, vocês vinculam ao quê? Alguém queira participar? Exceção. O que vocês podem conceituar? Até dá para tempo de abrir o Google, né? Digitar lá no Google. Oi? Não faz parte do conjunto? Não faz parte do conjunto? Isso. Que não faça parte do conjunto. Boa a definição. Não faz parte do conjunto. Então, dentro de uma aplicação, o que a gente acha que não deve fazer parte do conjunto? E um sistema, o que não deve fazer parte dele? Os erros, né? Sabemos que os sistemas de computador, eles contêm vários tipos de erros. Existem erros vinculados a usuários, existem erros de comunicação de rede, né? Existem erros de acesso a arquivos, existem erros de falta de comunicação entre a base de dados. Então, existem vários tipos de erros. Existem erros aritméticos provocados por cálculos incorretos. Existem erros também de alocação de memória, você queira acessar uma memória que não foi criada anteriormente. Então, todos esses erros, a ideia é que nós possamos tratar, né, esses erros, e o conceito de tratamento de erro fica vinculado a exceções. Porque quando mencionamos, então, que é um erro, então nós queremos que esse erro, existe uma exceção nele, que nós possamos tratar essa exceção para que o erro não venha a aparecer ao usuário, ou que nós estejamos tratando esse erro
para quando o usuário receba a mensagem de erro, ela consiga aí, trabalhar com algum tipo de mensagem para que o erro não venha a acontecer. Então, aqui, segundo as definições do nosso livro, as exceções em Java se refere aos erros lá, que podem ser gerados durante a execução de um programa, tá? Como o próprio nome sugere, trata-se de algo que interrompe a execução normal do programa. Então, principalmente quando usamos em dispositivos em dispositivos embarcados, a gente considera dispositivos embarcados como micro-ondas, inclusive o MACLAVA, que estão vindo já com tecnologias de conexão à rede, né, na nossa internet das coisas, né, na IoT. Temos também os nossos celulares. Se vocês repararem, aplicativo de celular, quando ele está com erro, ele fecha. Nenhum aplicativo de celular tem mensagens de erro, como nos computadores acontecem, né? Então, o controle da utilização do aplicativo dentro do dispositivo móvel, como o celular, isso considerando aí que os celulares, para que você possa publicar um aplicativo, esse aplicativo passa por vários critérios de segurança, né? Antes de aparecer lá disponíveis para download. Então, esse aplicativo, caso venha ocorrer uma falha, ele é encerrado naquele momento. Então, se não houver um tratamento adequado a esse erro, a execução é interrompida naquele momento. Diferente de algumas aplicações de computador, que mesmo com erro, a aplicação ainda continua funcionando, apresentando as mensagens evidentes do erro, mas continua funcionando, né? Então, nesse sentido, essa situação desse tratamento, então, o tratamento de exceção serve justamente para que o programa possa continuar a execução. Então, nesse nosso aplicativo móvel, se nós estamos tentando conectar o aplicativo num cloud, aí, num serviço em nuvem, e o serviço em nuvem, o servidor está desativado, ou a senha está incorreta, então isso aí vai gerar uma mensagem de erro, nós temos que tratar isso para que a aplicação não fique ali, dê um erro, né, e aguardando esse retorno, dê um erro de timeout, por exemplo, de não encontrar o servidor e ficar muito tempo a conexão em aberta e ela se encerrar. Então esse erro, para que venha uma informação mais clara ao usuário e não feche a aplicação, então todos esses erros a gente consegue tratar via essas exceções. Existem várias classes que a gente consegue trabalhar no sentido das exceções, tá? Essas classes que eu menciono para vocês, elas podem, né, e devem ser estudadas a fundo para que possamos extrair dessas classes a melhor performance na detecção da falha. Estão vendo aí a minha tela aqui, né? Estão vendo agora um código? Sim? Sim. Muito bem. Um exemplo clássico de erro. Vou fechar essa daqui. O exemplo clássico de erro. Qual que é o resultado desta conta aqui? Existe aí 5 dividido por 0. Dá quanto? Oxi, Zero. zero. Oi? Zero? Dá 0? Não é possível dividir, Oi? na real, né? Não é possível dividir isso aí. Quem falou isso? William, não é possível dividir nada por zero. Ah, muito bem, Williams. Essa conta aí não é possível acontecer. Exatamente. A gente, não vai dar zero, não, mas na realidade, matematicamente, esse tipo de cálculo ele não pode acontecer, tá? Ele não tem fundamento matemático para que ocorra. E se nós tentarmos fazer esse mesmo cálculo dentro do nosso computador via um programa, via uma aplicação, vai dar erro essa situação aqui. Então, nós temos que evitar que este erro aconteça, tá? Então, é nesse sentido que vamos trabalhar com este exemplo que está aqui descrito no material de vocês. Deixa eu voltar para o material de vocês. Então, nós vamos criar aqui este exemplo dentro do Eclipse, tá? Então, temos um código aqui. Este código nós temos a divisão de um quociente, né? O quociente, o seu denominador. Desculpem, o quociente não. Nós temos o numerador dividido pelo denominador para que possamos encontrar um quociente, né? Então, nesse sentido, nós deveremos aí, então, criar uma aplicação que faça esse código aqui, tudo bem? Então, vamos abrir agora vou abrir aqui o Eclipse, vocês poderão abrir também o Eclipse na máquina de vocês. Todos já estão com o Eclipse instalado, né? Para que possamos acompanhar este exemplo aqui do primeiro tratamento de exceção em que faremos hoje, né? Então, vamos resolver essa situação da divisão por zero, né? Que se olharmos o código que está aqui, o código descrito, neste código aqui, nós
não temos aqui a possibilidade da correção aí do erro, né? Aqui está simplesmente o código simples. Aqui está a divisão por zero sem tratamento, está sem tratamento. Nós vamos simular aqui a informação do numerador e do denominador e o resultado para que tenhamos aí a possibilidade do resultado dessa divisão, tá? Então, vamos fazer este exemplo para que vocês consigam aí trabalhar no Eclipse. Todos estão com o Eclipse instalado aí para conseguir fazer os testes? Sim, senhor. A velha pergunta, né? Faladíssimo aqui, Muito bem, já abri aqui o meu Eclipse, estão todos vendo? Sim. Sim, né? Muito bem, então vamos lá. A primeira coisa que faremos aqui vamos criar um projeto para a identificação desta aula, né? Nossa aula é a aula 8, então eu crio um projeto que dá aula 8. New. Projeto Java, né? Java Project. Aqui vamos colocar aula 8. Vamos clicar em Finish. Nesta aula 8, se nós observarmos aqui, não tem ainda um método principal, uma classe principal, desculpem. Vamos criar aqui uma classe principal, tá? Lá direito do mouse, em cima da pasta src. E vamos aqui criar uma classe principal. Lembrando, quando eu quero a classe principal, ela deverá ter o nosso método public static void main, para que ela possa ser executável. Todos já fizeram aqui? Sim. Sim, né? Vamos clicar em Finish. Muito bem, está aqui já definida a nossa classe principal aqui. Vamos seguir aquele exemplo. Deixa eu olhar lá qual que é o exemplo mesmo. Ah, tá, da divisão, né? Vamos seguir esse exemplo da divisão. Então, para que façamos isso, a primeira coisa que faremos aqui vamos criar aqui um método. Esse método, vou seguir lá o exemplo lá, parece que é o método quociente, né? Vamos colocar aqui public. Vai ser um método estático, porque eu não vou precisar instanciar esse objeto para usar este método. Public static int quociente. Aí nesse quociente teremos dois parâmetros, int numerador, int denominador. Digitei coisa errada aí. Muito bem. Aqui nós vamos fazer, então, esse meu método vai retornar um número inteiro referente à divisão. Então, vou colocar aqui o return numerador barra denominador. Pronto. Então, já fizemos o cálculo aqui em si. Agora, vamos, então, neste momento, criar o que vai ser executado no método main. Então, vamos criar aqui. Aqui nós vamos usar um objeto, uma classe scanner, né? A classe scanner vai ser para a entrada de dados. Opa, tá com um errinho aqui, mas tudo bem. Esse erro do scanner, por que está dando esse erro mesmo? Alguém pode me ajudar aí? Falta a Erro biblioteca. falta importar a biblioteca. Import Java útil, né? Ponto scanner. É isso? É útil? Deve ser, né? Vamos lá. Então, vamos seguir naquele exemplo. A primeira questão é solicitar a informação do denominador, né? Então, vamos pedir aqui, informe o numerador. Acho que era isso. Em seguida, vamos declarar aqui o numerador para receber essa informação. Numerador. Oi. Dá um pouco do zoom aí que não dá para ver se está usando uma chave, a chave que está fechando embaixo do
o retorno. Ah, o zoom tá abaixo aí? Né? Dá pra ver. Às vezes fica na dúvida se é parênteses ou chave. Mas assim, dá pra ver, mas tá ruim, mas tá bom. Entendo. Como é que é? Só Não, aproxima beleza. um pouco para ver melhor as letras. Tá, deixa eu aumentar aqui a fonte. Que daí a gente vai tentar melhorar aqui. Ué, cadê o editor de fonte dele? Ah, não, era meu PC aqui. Deu certo, não precisa não. Mexe com ele. Ficou bom? Tá bom. Beleza. Então tá jóia. Então temos aqui o int, o numerador. Aí aqui eu vou o objeto entrada, né? E nesse objeto entrada eu vou dar o next int para ele buscar a informação aqui da entrada. Então pegamos já o numerador. Agora vamos então seguir para a informação do denominador, né? Que fará parte da divisão, tá? Então mesma situação, system informe o denominar Opa, estou escrevendo errado aqui. Mesma coisa, vou declarar aqui. Opa, ponte vírgula ficou aqui interno. Aqui o objeto entrar novamente, o next int. Então, estamos garantindo que ele está entrando o valor inteiro, né? E aqui chegamos ao consenso agora de chamarmos o resultado. Então, o resultado vai ser pela nossa... pelo nosso método, né? E aqui eu vou informar aqui o numerador como um parâmetro e o denominador como outro parâmetro aqui, para usarmos aqui o quociente. E para concluirmos, vamos colocar aqui o system.out.print. Vamos colocar o print formatado, printf. Vou colocar a barra n, resultado. Porcentagem, o número inteiro dividido por outro número inteiro é igual ao número inteiro. Isso aqui é uma formatação, né? São aqui a string que vai aparecer. Cada um deste aqui refere-se a um número que eu vou colocar aqui na ordem. O primeiro é o numerador, né? É o número inteiro. O segundo é denominador. E o resultado é outro número inteiro. Pronto. Encerrou. Agora, com isso aqui pronto, a gente já pode testar e verificar se está funcionando adequadamente, tá? Eu vou executar aqui agora, para que façamos um teste. A primeira coisa que ele solicita lá, informe o numerador, vou colocar o número 8. Denominador, número 2. Lá, apareceu o resultado. O resultado é 8 dividido por 2 igual a 4. Todos conseguiram fazer aí? Já testaram também? Ainda não. Perfeito. Vamos digitando então aí. Quem já digitou, já podemos até testar aqui. Eu vou agora testar com aquela divisão que eu mencionei para vocês, né? Vou dividir 5, vou dividir por 0. Olha lá a mensagem. Olha lá, ó. Divisão por 0, deu um erro aqui. Oi, quem está chamando? Esse porcentagem na frente do D significa o quê? Então, na realidade é o seguinte, quando a gente usa o printf, esse print aqui é referente a um print formatado, tá? Print formatado. Esse print formatado, você tem 2 parâmetros, ou 3, ou conforme vocês informarem os parâmetros nele. Quais são os parâmetros? Isso aqui é um parâmetro dentro do texto. Esse parâmetro aqui é um parâmetro inteiro, tá? Quando a gente usa um parâmetro inteiro,
ele vai retornar aí nesse local números inteiros, não vai mostrar outra situação que seja inteiro, né? Caso eu desejasse mostrar um número com ponto flutuante, um float, eu colocaria um F nesse local aqui, ó. Bem aqui, eu colocaria um F, ele retornaria um valor em float, tá? Mas o D refere-se a números inteiros. Então, eu coloquei um parâmetro aqui, esse aqui é um parâmetro, vai aparecer o número inteiro, vai aparecer essa barra, vai aparecer outro número inteiro, o igual, e mais um número inteiro. Aí você fala, mas quem são esses números inteiros? Aí, após você declarar a string que vai conter esses parâmetros, a gente coloca uma vírgula e a partir daqui a gente informa os números que farão parte desses parâmetros. Por exemplo, essa variável numerador, ela equivale a esse primeiro parâmetro aqui. A segunda variável aqui do denominador pertence a este parâmetro aqui, o segundo parâmetro. E a última variável aqui pertence ao último parâmetro, tá? Então, vocês procurem na internet, caso queiram, no livro não deve ter. Então, este printf é um print formatado. E aí nós temos os padrões para que possamos informar aqui as informações dessas letras aqui, né? Que estarão formatando o número como inteiro, ou como ponto flutuante, ou como número monetário, né? Então, nesse sentido aqui, eles virão formatados como números inteiros, tá? Então, cada um desses parâmetros segue na sequência as variáveis que estão descritas com vírgula aqui, né? Cada uma separada. Então, essas três variáveis, respectivamente, equivale a este parâmetro, o primeiro variável, a segunda variável é o segundo parâmetro, e a terceira variável ao terceiro parâmetro. Então, por isso que quando nós fizemos aqui, executamos a aplicação, eu coloquei, por exemplo, 8 como numerador, 2 como denominador, aparece lá, ó, resultado, está escrito aqui, ó, resultado. Em seguida, temos aqui o primeiro parâmetro, que é o numerador, olha lá, ó, 8, a barra, que está aqui. Essa segunda porcentagem, quando vem um número, tem um parâmetro de número inteiro, que no caso é o denominador, número 2. E o resultado que está aqui, né, refere-se a esse terceiro parâmetro que está informado aqui com o 4. E esses outros símbolos que estão entre as informações são mantidos. No caso, a barra aqui e o igual. Terminaram agora? Sim. Sim, Beleza. sim. Né? Beleza, então. Então tá jóia. Então já fizemos aqui. Vocês já podem testar. Vocês observam que o teste vocês farão na parte inferior. Está tudo redondo, tudo funcionando adequadamente. Então, muito bem. Agora nós vamos olhar lá na nossa aula. Então, nós fizemos apenas, inicialmente, fizemos este código, né? O código está aqui, descrito para vocês. Fizemos este código e ele funciona ali. Eu não coloquei o nome da classe, não ficou isso aqui, né? Divisão por zero, sem tratamento. Tudo bem. Ficou aqui como principal, mas eu acho que o restante está tudo igual, conforme que está descrito aqui, né? Está tudo igual. Muito bem. E aqui vem os exemplos, né? Então, nesse nosso programa ali, ele não trata até, inclusive, a ocorrência de lançarmos... Então, olha só, o resultado da operação será o valor inteiro, mesmo que o quociente não seja. O que ele está dizendo aqui? Como está tudo programado para ser número inteiro, ele vai responder sempre como se fosse um resultado inteiro. Vamos executar aqui novamente, eu vou dividir aqui, ó. 9 dividido por 2 dá quanto? 4,5. 9 dividido por 2, 4,5. Muito bem. Mas, como o nosso programa está pegando apenas a parte inteira, lembrando que o parâmetro é inteiro, ele pega apenas o 4. Ó. Ok, isso aí então não vai dar erro, né? Então, mesmo que eu faça uma divisão, mesmo tendo declarado esta variável como inteira, né? Como eu estou já prevendo que ela será um número inteiro, já fiz essa definição, então na divisão que eu faço, ele já cerceia e já me mostra apenas a parte inteira. A parte decimal já é retirada. Então, esta falha de dividir e dar um número que não seja o presumido ali, já está resolvido, né? Mas aqui, a operação é feita sem checagem da ocorrência de erro e sem o devido tratamento em caso ocorra. Então, como nós mencionamos, se nós colocarmos o número 0 ali, ou informarmos uma letra, ele pode dar erro, né? Se, por exemplo, o numerador fosse informado com uma literal, quando fala literal é uma letra, ou uma cadeia de caractere, a saída seria assim, né? Então, daria um erro, como apareceu ali,
deu um input misterioso, uma exceção de input misterioso, porque estava previsto um número inteiro, e foi informado ali, no caso, uma letra ou uma palavra, né, no lugar do número inteiro, e deu esse erro. E também tem aquela situação lá, uma exceção aritmética também ocorrerá se nós tentarmos informar ali o zero como o denominador na divisão, como nós sabemos que isso não é possível, ele também vai apresentar uma mensagem de erro para a gente, e isso também não está tratado lá no nosso exemplo. Então, se nós voltarmos aqui para o nosso exemplo, e eu fizesse aqui, olha lá, vou digitar aqui o número 8 e vou dividir por, olha lá, isso aqui é uma literal, né? Prova oficial, né? Só para lembrar da prova. Então, eu estou dividindo aí o 8 por uma literal. Isso não tem como dividir, né? Olha lá, já vem uma mensagem de erro que ele, olha lá, deu input misterioso, ou seja, uma entrada que não é adequada. Entrou uma literal ali. Como é que eu vou dividir 8 por uma palavra, né? Então, não tem como, então, dar a mensagem de erro. E esse tratamento nós não fizemos. Ele está aparecendo a mensagem padrão aí. A nossa mensagem padrão do Java, né? Referente à mensagem de erro. Geralmente as mensagens vêm em inglês, como não houve tratamento algum, e o usuário muitas vezes não consegue nos passar adequadamente o que estava escrito nessa mensagem, o que dizia a mensagem de erro. Muito bem. Então, para que possamos pensar em como melhorar isso, em Java nós temos basicamente exceções que são divididas em duas categorias, e conforme as suas categorias, há necessidade ou não de estarmos já fazendo obrigatoriamente esse tratamento dessa exceção, né? Nós temos, então, as exceções unchecked. Essas exceções unchecked significa que a exceção não é verificada. Então, basicamente, duas exceções, né? Uma exceção que não é verificada, unchecked. Essa daqui é o seguinte, o compilador não obriga você a colocar um tratamento de exceção, tá? E as exceções checked, essas sim são obrigadas, né? Quando você está desenvolvendo a aplicação, o compilador vai avisar vocês, ó, é obrigatório colocar um tratamento de exceção nesta sua operação, tá? Então, nessa unchecked aqui, quando nós estamos tratando essa situação de divisão de números, a informação ali que estamos trabalhando no nosso exemplo, vocês podem observar que o compilador não avisou nada que poderia acontecer uma divisão, né? Que nós não tratamos a entrada dos valores para o numerador e denominador. Então, mesmo entrando um zero no denominador, ou que fizéssemos aqui, no caso, a entrada de uma string, uma cadeia de caracteres no local de um número inteiro, não foi obrigado o tratamento disso. Vocês lembram ali que está aparecendo o código executa e só vai dar o erro se entrarmos com os dados errados ali, aparecerá o erro, né? Quando a gente pensa em checked aqui, nesta aqui, o compilador vai nos obrigar a colocar um tratamento de exceção. Neste tipo de erro aqui, quando nós estivermos fazendo conexões a banco de dados, automaticamente, quando ele observou que o código refere-se a uma conexão ao banco de dados, ele vai exigir que façamos um tratamento de exceção naquele momento ali. Ou também, se fôssemos utilizar acesso a algum tipo de arquivo, ou envio de arquivos para um servidor FTP, ou para um servidor em nuvem, uma conexão que estejamos fazendo, um uso de socket, todas essas informações que haja necessidade de conexão, que dependam de agentes externos, o próprio compilador já nos avisa que nós temos que tratar essas exceções, que elas poderão ocorrer se a conexão falhar, se o banco de dados não estiver ativo. Então, todas isso aí já vão nos implementar, o próprio compilador vai nos avisar que devemos tratar essa exceção, tá? Então, nessas duas situações, e o código para que possamos tratar as exceções é basicamente este, o código mais básico, né? Nós temos aqui o try, temos os nossos comandos, o catch, aqui nós colocaremos a exceção que possivelmente venha a ser tratada, tá? Então, foi o erro aritmético, a gente vai colocar aqui a exceção e quais os comandos para corrigir essa exceção. Caso a entrada seja um caractere misterioso, então nós fazemos outro catch, e aqui nós colocamos a outro tratamento dessa exceção e outros comandos. E o finally aqui, que está aqui descrito, finally, ele é sempre executado, mesmo então, caiu o try executou aqui. Se der erro, ele cai no catch. Mas o finally sempre é executado, tá? Então aqui, se nós fosse considerar uma conexão com um banco de dados, por exemplo, nós temos o comando de inserção, está aqui no try, na tentativa. Vamos imaginar que não deu erro nenhum, você coloca no finally para ele fechar a conexão, ele cancelar, fechar a conexão, porque já foi executado.
Agora, se imaginarmos que a nossa conexão ao banco que está aqui no try deu um erro, ele vai cair no catch, vai executar algum comando lá para tentar se restabelecer, mas possivelmente eu dar uma mensagem ao usuário. Depois de dar essa mensagem ao usuário, ele vai executar o finally para fechar essa conexão com o banco de dados, por exemplo, ou com uma conexão em rede, tá? Então, essa é a estrutura básica que nós devemos pensar e colocá-la dentro do nosso código, tá? Então, é isso que faremos agora para que possamos melhorar aquele nosso código. Vamos ver aqui mais para frente o que nós vemos aqui. Aqui estão as informações, né? Que vocês devem lembrar aí. Então, para usar o try, catch, finally, vocês vão usar tanto uns checkats ou checkats, das exceções que são obrigatórias a checagem delas, né? Ou nas que não são obrigatórias, como essa divisão aí que fizemos, a divisão que foi feita por zero que deu erro, né? Então, aqui são as exceptions que não são obrigatórias, mas mesmo as obrigatórias e não obrigatórias, nós usaremos esses comandos aqui, o try. Então, aqui está dividido o try. Neste bloco são escritas todas as linhas de código que podem vir a lançar uma exceção, a ter um erro. No catch aqui, vocês vão colocar uma classe de erros, e aqui neste E é um objeto dessa classe de erro. Então, neste bloco é destinado à ação que ocorrerá quando a exceção for capturada. Geralmente, a gente vai pegar aqui a mensagem do erro e mostrar na tela. E o finally é opcional e fornece um conjunto de código, tá? Esses dois, o try, catch, obrigatório, o finally, ele não é obrigatório, poderá aparecer ou não, dependendo aí do contexto. E o código sempre será executado independente da ocorrência da exceção, e o uso do final pode ser exemplificado por meio de uma operação de banco de dados. Então, eu até mencionei para vocês aí o banco de dados como uma forma de usarmos este controle. Muito bem, vamos testar ele aqui agora, no nosso código. Eu vou colocar o try, catch aqui, no nosso cálculo referente ao quociente aqui, tá? Então, quando nós vamos colocar esta informação, nós vamos colocar aqui o try, abro chaves, tá? Abrimos chaves aqui para que nós possamos trabalhar. Em seguida, abrimos as chaves e vamos colocar aqui o comando. Então, o que pode dar erro está aqui interno, tá? Então, isso aqui, vamos imaginar que possa dar o erro aí nesse ponto. E vamos colocar aqui o comando cat. Aqui que nós vamos usar aquele mesmo erro do aritmético apenas para informações, erros vinculados à digitação do zero no denominador, tá? Então, é java.lang.arithmetic exception. Vamos colocar aqui o EX como objeto. Então, aqui aconteceu um erro. Aí nós vamos usar aqui, avisaremos o usuário que ele fez um erro aí, tem um erro no código, né? E esse erro aqui é apenas a divisão com zero. Aí nós faremos aqui um out.print. Vamos colocar aqui o denominador não poderá ser zero. O denominador não poderá ser zero? Tá bom. Muito bem. Isso aqui é uma mensagem que vai aparecer ao usuário. Mas muitas vezes, além dessa mensagem, a gente quer ver a mensagem original, né? Porque a mensagem original esclarece realmente nosso erro foi bem capturado, né? Então, vou colocar aqui. Vamos colocar aqui o EX, o objeto, e usaremos aqui para capturar a mensagem original esse getMessager, tá? Então, o objeto ele vai pegar o erro e vai ter o getMessager e vai mostrar. Então, vai aparecer essa mensagem aqui, o denominador não pode ser zero. Aí, eu vou colocar aqui, ó, mensagem original, só para que apareça também a mensagem original do erro, né? Vou colocar uma barra aqui, N, para ele pular de linha. Mensagem original. E como esse nosso método tem que retornar alguma informação, eu vou retornar aqui como resultado, aqui vou retornar zero. Return vai retornar zero para esse tipo de situação, tá? Então, está salvo aqui. Já vou testar aqui a nossa aplicação. Então, vamos colocar aqui 5 dividido por zero. Olha lá. O denominador não poderá ser zero. Mensagem original, by zero. E o resultado está aqui.
o 0 aqui como o return da operação que não poderá ser executado aqui essa divisão por 0. Tudo bem? Então, aqui nós fizemos o try catch. Vamos colocar agora o finally para que possamos dar aí a última informação sobre o nosso código. Já terminaram de digitar aí? Termina e testem aí, ver se ele está realmente pegando a divisão por 0. Não veio mais, observe, não veio mais a mensagem de erro vermelha lá do Java, né? Nós tratamos, agora veio essa mensagem aqui, para que o usuário consiga saber o que aconteceu e ele consiga fazer a correção na próxima execução, né? E aí, pessoal, conseguiram fazer? Ainda não, tô copiando aqui, professor. Ah, beleza. Pode ir lá, então, tranquilo. Temos tempo ainda. Foi? Se quiser compartilhar a tela aí para a gente ver quem está digitando, é bom também. O William está conseguindo acompanhar? Está fazendo também? Sim, sim, tô digitando. Ah, ótimo. Pronto, professor, digitei. Beleza? Ótimo. Executou? Funcionou? Ele pegou o erro? Sim, sim, falou. O erro não pode ser 0, mensagem original. Isso, mensagem final. Aí mostra realmente a mensagem que vem do compilador. Então, isso foi pego pelo... nós lançamos aqui esta nossa classe Arithmetic Error, né? Pegando aqui de java.lang. Esse objeto EX, com o seu método getMessenger aqui, ele consegue, então, capturar a mensagem original que veio do compilador do erro, né? Então, aí, mas nós tratamos ela, isso aqui é importante, só para que tenhamos realmente a certeza que a mensagem foi bem capturada de erro. Muito bem. E para finalizar aqui, nós podemos também, então, usar o finally, né? O finally, no caso aqui, em questão, a ideia dele é que nós, então, esse código será executado mesmo não havendo erro, vai executar isso aqui, tá? Então, vamos colocar aqui uma mensagem genérica, tá? Aqui não tem conexão ao banco de dados, mas vamos colocar uma mensagem genérica aqui. Obrigado por usar nossa solução. Muito bem. Então, apenas uma mensagem. Essa mensagem então aparecerá de qualquer forma, tá? Mesmo depois aí, se der erro ou não der, vai aparecer essa mensagem na execução, tá? Então, vamos executar aqui. Não vai ter erro agora, tá? Vou executar sem erro. Ah lá, obrigado por dar a nossa solução. E ver a mensagem. Então, ele executou esta linha finally mesmo sem erro. Então, ele executou o try. Como a divisão estava correta, ela foi exibida aqui, normalmente. Em seguida, ela usou o finally, né? Então, mesmo sem erro, foi aqui, obrigado por usar nossa solução. Caso também tenhamos um erro, vai acontecer da mesma forma, né? Lá, veio aqui, obrigado por nossa solução, continuou vindo aqui, né? Da mesma forma.
não pulou de linha, porque essa linha aqui não estava prevista pular de linha, mas vou fazer agora. Então, nesse sentido, já vai aparecer. Obrigado por dar a solução e o resultado ali. Então, mesmo com erro ou sem erro, esta linha aqui é executada, tá? Então, a partir do momento que nós estamos trabalhando uma conexão a um outro servidor, a um envio de arquivos por FTP, né? Uma conexão de socket, todo tipo de conexão ao banco de dados, nós finalizamos ela. Geralmente usamos o comando finally para que fechemos essa comunicação. E aí, nesse sentido, mesmo havendo erro ou não, de qualquer forma, a conexão deverá ser fechada, tá? Colocar aí o texto do finally, funcionou? Aham, coloquei, ficou bom. Então, tá jóia. Não, Muito bem. professor, Então, isso aqui... Oi. o scanner não fecha, não? Ó, ele abriu aqui, ó. Abri a chave bem nesse ponto e fechei ela aqui. Não, o scanner. Scanner. Ah, muito bem, muito bem. O scanner é bom fecharmos, né? Porque senão ele fica a conexão aberta. Isso aqui, ele está aguardando entrada nesse objeto. Então é bom fechá-lo, é muito boa dica, tá? Isso aqui é o seguinte, esse objeto aqui, quando a gente instancia um scanner, ele fica escutando tudo que vem no teclado, tá? Nesse sentido aqui dessa aplicação, que é apenas uma aplicação que roda em console, ele fica escutando o teclado. Então, muitas vezes, se você não fechar aqui, não der essa opção, usar o método close, ele pode ficar usando a memória da aplicação, mesmo com ela fechada, ele pode, em algum momento, ficar usando a memória. Então, esse comando garante que depois da execução, fecha-se a escuta, né, do teclado. Muito bem lembrado. Ok, salvamos aqui. Está perfeita essa situação. Então, esse tipo de tratamento aqui é um tratamento que nós estamos fazendo explícito nosso. Nós estamos resolvendo esse tratamento. E aí, por esta forma que a gente consegue tratar. E aí vem o caso, estudarmos aqui quais são os tipos de exceções. Isso aqui é uma exceção aritmética, né? Podemos ter exceção de conexão ao banco de dados, conexão de envio de arquivos, de entrada misteriosa, como nós vimos ali. Então, todas essas conexões, esses erros, a gente tem que detalhá-lo, né? Primeiro, quando aparece o erro aqui, ele já vai aparecer essa mensagem do arithmetic error, e por aqui você já sabe que é com ele que identifica a divisão por zero. Muito bem. Vamos voltar aqui na aula. Então, é isso aqui, o uso, né? No obrigatório ou não. Nós fazemos daqui a pouco um exemplo de uma exceção obrigatória em que o compilador vai solicitar para a gente que nós devemos informar uma correção. Muito bem, nós temos aqui então a criação de exceções. Então é possível, tá? Nós temos a possibilidade de estarmos criando exceções também, tá? Criando essas exceções com a instrução throw. Tem uma outra cláusula aí, até para não confundir com throws, que é para a gente lançar essa exceção, né? Nós podemos criar exceções e via essas exceções nossas, né, colocarmos dentro das nossas aplicações. Então, o throwable aqui é a classe principal na qual nós podemos estender essas exceções, né, quando nós desejamos criar uma exceção. E a partir dessa criação de exceções, nós mesmos conseguimos lançar as exceções dentro da nossa aplicação, tá? Automaticamente com ela, podemos tratar algumas situações aí. Opa, o texto está errado. Está deformando tudo aqui na minha apresentação, mas tudo bem. Vamos agora, então, fazermos um teste. Então, vamos usar aqui um conceito no qual nós iremos criar as nossas exceções, tá? Então, caso tenhamos a necessidade de criar uma mensagem específica de erro, né? Para forçar uma ocorrência de uma exceção, vamos criar uma classe para que façamos isso e possamos recuperar a mensagem de erro na tela do usuário. Para tanto, vamos criar aqui, para que façamos este exemplo, eu vou criar aqui, para que nós tenhamos essa possibilidade, um pacote aqui, tá? Vou criar um pacote aqui. Package, vamos criar um pacote. Não está aparecendo sua tela, professor. Não está? Opa, então vou voltando aqui. Falha técnica, agora voltou, apareceu, né? Agora sim. Sim, né? Vamos então aqui inserir no pacote, vamos colocar um pacote. O pacote, você deve lembrar que é um mecanismo de separação de classes, né? Vamos colocar aqui exceção
criada. Deixa eu refatorar ela. Não gostei daquela letra maiúscula, não. Muito bem. A ideia aqui, então, nós estaremos fazendo, então, criaremos uma classe, né? Uma classe específica de exceção, tá? Então, nesse sentido, vamos criar uma classe de exceção. Também está errado. Aí, nessa classe de exceção, nós vamos lançar aqui a nossa exceção, tá? Então, dentro da classe aqui, vamos clicar na lajeira do mouse, vamos criar uma classe aqui, tá? Vamos usar exemplo de uma classe de velocidade de carro, tá? Então, vamos criar aqui uma classe velocidade ultrapassada. Velocidade ultrapassada. Exceção. Não, velocidade ultrapassada só, tá bom. Velocidade ultrapassada. Vamos criar essa classe aqui. Nessa classe aqui, então, quando nós vamos criar essa classe, ela vai estar observando em tempo de execução. Então, nós usaremos aqui a derivação dela, né? Vamos colocar aqui a extensão. Extends. Vamos criar a herança da classe RunTimeException. RunTimeException. Então, na RunTimeException, vamos criar aqui uma classe pública para chamarmos a nossa exceção, tá? Public velocidade ultrapassada. Então, essa aqui nós estamos criando como se fosse um carro, um objeto carro, que ele vai ter uma velocidade na qual nós mostraremos uma mensagem de erro, caso essa velocidade seja ultrapassada. Mensagem. O objetivo aqui, nós estamos criando uma exceção, tá? E aqui vamos usar aqui o construtor da RunTimeException. Então, vamos usar aqui o super, construtor dela, e vamos passar o parâmetro, esta mensagem que foi recebida aqui por esse construtor. Essa mensagem aqui na qual nós vamos detalhar a velocidade sendo ultrapassada aí do nosso veículo. Conseguiram fazer aí? Lançaram? Pronto já. Pronto. Bem simples, né? Tá? Só estendemos aí da classe RunTimeException. E por essa extensão vamos estar aí codificando uma mensagem aí, caso o nosso veículo passe de uma velocidade que vamos estabelecer agora na classe, uma classe carro. Muito bem. Então vamos lá. Vamos criar uma nova classe aqui também, uma classe carro. Carro. Finish. Vamos colocar aqui, então, criar aqui uns atributos. Private. Vamos colocar aqui para velocidade. Double. Velocidade. Private double. Velocidade máxima. Qual é a velocidade máxima que vocês querem que a gente coloque aqui para o nosso veículo avisar quando essa velocidade for ultrapassada? Bom, 100 tá bom, né? 100? Então tá bom. 100. Bonitinho. É econômico aí, mas tá bom. Então nosso veículo passou de 100, ele vai avisar que a velocidade máxima foi ultrapassada, né? Porque nas nossas estradas mato-grossenses não pode passar de 100. Eu acho que a velocidade máxima da estrada mato-grossense é 100, né, por hora. Muito bem, vamos criar aqui um método, que é o método acelerar. Void acelerar. Vamos passar aqui o valor da aceleração. Double valor. Aqui vamos colocar um if do valor, né?
Se o valor for maior, aliás, desculpe, o valor mais velocidade for maior que a velocidade máxima, aí dada essa velocidade aqui, vamos só o valor em si, já está somando ali, tudo bem. Então aqui nós vamos agora lançar a mensagem, a mensagem erro. Então se a velocidade atual, o valor da velocidade mais a velocidade que ele estava anteriormente for maior que a velocidade máxima, ele vai lançar uma exceção aqui. Então vamos colocar aqui from new, aqui vai ser velocidade, aí nós vamos usar o nome da classe lá. O nome da classe ficou velocidade. Muito bem. Vou abrir parênteses. O parâmetro que eu passo aqui é apenas a mensagem, né? Ultrapassou o limite de velocidade. Então, vai ver uma mensagem que ele ultrapassou o limite de velocidade. Muito bem. Se não, else, vamos apenas somar aqui a velocidade mais igual ao valor recebido, né? Muito bem. Apenas isso aqui já é o suficiente. Então, nós vamos aqui, vamos incrementando essa velocidade, né? Então, nessa velocidade que está sendo incrementada, caso passemos a velocidade máxima, ele vai dar uma mensagem de erro aí, que a velocidade máxima foi alcançada. Desculpa, ultrapassada, né? Então, digitem, por favor, esse código aqui da classe carro. O livro de vocês não tem exemplos para o que nós estamos fazendo aqui, tá? Ele apenas menciona, eu não achei, acho que no livro de vocês, exemplos para que nós façamos esse tipo de atividade de lançarmos, criarmos uma exceção, tá? Mas aí vocês, com esse exemplo aqui, poderão pesquisar outros, né? E tentar aí criar exceções específicas que atendam a aplicação de vocês. Muito bem, depois que nós temos criado, então, a classe carro, vamos criar aqui uma classe principal carro, tá? Só para aqui, essa que vai executar o objeto carro aí em questão para que estejamos trabalhando nele. Muito bem. Vamos lançar aqui o scanner. Entrada. Vamos colocar aqui new entrada. Opa, entrada não, scanner, desculpe. System. .in. Muito bem. Lembrando, tá a mensagem de erro aqui, porque nós não importamos ainda, né? Esse scanner. Aqui, nesse momento, nós podemos criar aqui um objeto carro. Perfeito, criamos o objeto carro aqui. E aí vamos solicitando para que digite a velocidade aí, né? Aí vamos colocar em forma aceleração aqui. Então aqui o carro. O acelerar, nós vamos passar aqui o que está vindo da entrada ali. Next double. Muito bem. Então estamos acelerando. Aceleração 1, né? Vamos imaginar que seja aceleração 1. Estamos partindo do zero e acelerando nosso veículo. Aceleração 2, 3 e 4. Muito bem, terminou aqui. Tentem digitar aí para vocês rapidamente. Vamos testar aqui.
Feito? E aí, pessoal, conseguiram digitar? Pera aí, professor. Tá, joia. Pronto já, professor. Beleza. Ok. Quem já conseguiu pode digitar aí vocês têm que fazer o seguinte, né? Conforme vocês estão lançando a velocidade, assim no momento que vocês passarem do 100, ele vai dar uma mensagem de erro. Aí não importa se vai ser na primeira velocidade, na segunda, conforme vocês forem acelerando o veículo de vocês, essa ideia desse acelerar é para que vocês informem a velocidade atual, quanto está crescendo da velocidade, né? Ele vai somando, para que depois ele, caso passando do 100, ele vai parar de dar mensagem de erro. Cadê o sacão do papai? Conseguiram testar? Quem já terminou a digitação, né? Professor, eu coloquei 60 e deu erro aqui já. Já porque você já foi para 600, já passou dos 100. Eu vou executar aqui para vocês olharem, ó. 60. Ele vai 60. Ah, acumulando, 60? professor? Ele vai acumulando. Ele está tipo, acumulando, sei lá. ó. Olha, primeiro, ó, 60, primeira velocidade. Ele está em 60 por hora. Aí nesse momento ele só subiu mais 10, está em 70. Subiu mais 20, tá em 90. Agora, se ele subir mais 10, mais 11, vamos dizer assim, né? Ele vai para 101. Aí dá a mensagem de erro lá. Ultrapassou o limite de velocidade. Pensei que ele não estava acumulando, pensei que era cada hora era uma velocidade. Não, ele vai computando aí. Conforme a sua aceleração, a ideia aqui é se nós tivéssemos lá um equipamento lá, o atuador ali, né? A gente vai falando para acelera mais um pouco, acelera mais um pouco. Ele vai somando essa velocidade num carro aí automático, né? De automação. E aí a gente vai passando a velocidade, ele vai crescendo. E aí atingiu lá a velocidade, ele já dá a mensagem de erro. Gerou um erro para gente. Mesmo não sendo erro, então esse erro aqui que está sendo lançado é porque nós atingimos a velocidade máxima aí, né? Ultrapassou a velocidade. Nós podemos até aqui, para ficar melhor ainda, colocarmos aqui a velocidade que foi alcançada agora, né? Velocidade atual. Aí vamos colocar aqui, qual que é a velocidade atual? A velocidade atual é esta aqui, ó. Essa aqui que ultrapassou o limite da velocidade acordada, tá? Professor, Então, a velocidade... Oi. não, eu ia pedir para você me mostrar esse aqui, esse do carro e também da velocidade. Acho que o meu core tá dando um erro em alguma coisa. Tá. Vou só voltar aqui de novo. Eu também Aqui ficou tá muito com os longo, erros, professor. vou tirar aqui só atual, tá? Só atual. Oi? Meu também tá com alguns erros aqui. Tá, então vamos lá. Primeiro aqui, vou mostrar a inicial, foi esta aqui, ó. Desculpa, essa aqui não, essa aqui. Essa é a classe inicial que nós criamos. Primeiro, criamos aqui um pacote, exceção criada, né?
criamos essa classe velocidade ultrapassada, que ela estende da runtime exception, essa classe de erro em execução, né? Criamos aqui um método público, velocidade ultrapassada, com um parâmetro aqui que é esse string mensagem. E aqui interno a este método construtor, nós chamamos o construtor da superclasse. Então, super, passamos a mensagem com parâmetro. Então, estamos usando agora o construtor da runtime exception. Apenas esse código aqui. Esse Vocês devem runtime aí gerar. é o quê, professor? Isso daqui é uma classe de erros em tempo de execução. Quando a aplicação está em execução, você pode lançar em tempo de execução, né, este erro no nosso código. Então, seria uma classe mais genérica de erros. Tá? Como nós estamos criando, a gente pode usar ela como um recurso de apresentar a mensagem de erro em execução da nossa aplicação. Aqui tá dando erro em alguma coisa Nessa classe? No super tá dando erro, no public velocidade também. Então mostra tá dando aí erro. para você minha tela aí. Deixa eu ver sua tela. Quem sabe eu consigo ajudar. Pera aí. Tá aparecendo aí? Não. Ainda nada. Agora sim. Tá carregando. Perfeito. É que é o seguinte, a sua classe, você colocou ela com letra minúscula, tá? Clica em cima aqui da velocidade e refatorar, por favor, aqui, ó. Lado direito do mouse, em cima de velocidade ultrapassada. Eu tenho que ficar com essa cabeça dela e comprar essa calça pra ela. Não, Isso, à esquerda. Vai no seu pacote lá. Ficou À esquerda marcado. tem exceção Parece criada. Mais marcada. embaixo, lá, carro, principal carro. Aí nós temos aqui velocidade ultrapassada. Lado esquerdo aqui. Clique do lado direito do mouse, lado esquerdo. Professor, Oi. é que eu não tô te ouvindo, alguém tá falando. Alguém tá e falando cobrindo aí, sua deixa eu voz. cortar o áudio de quem tá falando. Deixa eu ver aqui quem tá falando. Já cortaram, eu acho lá. Vamos lá. De novo, então, aqui, ó. Lado esquerdo, exceção criada aqui, lado esquerdo da sua tela, onde estão os projetos, a estrutura dos projetos. Aí temos aqui velocidade ultrapassada. Visto aqui, com letra minúscula. Lado direito do mouse. Lado direito do mouse, vai abrir umas opções. Aí você virar aqui em refator. Aí você vai rename. Embaixo. Vai descendo. Refactor, aqui. Passou, sobe. Já tá aqui. Achou. Aqui, né? Aí rename, isso. Aí coloca o V maiúsculo ali na palavra. Isso. Agora finish. Beleza, sem erro agora. Nossa, só por causa disso. Só porque você estava chamando aqui um construtor da classe que não existia. Era por isso que ele estava mostrando isso. Tá, agora vamos pro carro aqui, que acho que tem mais coisa. Então. Tá. Então tira essa linha aqui, por favor. Essa linha não precisa. Você está no mesmo pacote, não precisa dela. Pode tirar essa linha aí, do import. Essa aqui não precisa? Não precisa. Pode remover ela daí. Aí tira o ponto e vírgula, isso. E aqui está escrito errado, ó. Tá velocidade. Aqui ó, tem que ser velocidade. Aí pronto. Funciona. Deixa eu ver se a outra tá certa, né? A outra tá redonda. Agora é só executar aí para você ver. Quer ver? Executa aí. Vamos ver seu código executando. Você só vai na... Cancela aí, por favor. Sim. Cancela essa tela. Vai no carro ali, por favor. Clica aqui à esquerda na classe carro, isso. Aqui após ultrapassou o limite de velocidade, exclamação, fecha aspas duplas, coloca mais ali, um mais. Aqui na frente desse aqui? Mais. Aí coloca entre parênteses aí, valor mais velocidade. Entre parênteses aí, valor mais velocidade. Valor mais velocidade? Só para ele mostrar qual a velocidade que atingiu quando ele passou do limite. Agora executa essa aplicação, pode executar. Aí execute. Muito bem, agora coloca a primeira aceleração aí. Digita que ele está a 60 por hora.
60, Enter. Agora já pode falar que ele mais 60, vai passar para 120, né? Já vai dar o erro. 60. Olha lá, ó. Ele já mostrou, ultrapassou o limite de velocidade e a velocidade atual é 160, tá vendo ali? 120, desculpe. Aqui, né? É isso, então ele já mostrou aí até a velocidade. Por que que ultrapassou, né? Você foi acelerando, chegou no momento que ele ultrapassou a velocidade máxima permitida e aí já deu a exceção pra gente aí. Ah, sim, Beleza? entendi. Agora, então, o que nós fizemos? Nós esperamos dar a mensagem, nós criamos a exceção e não tratamos ela, né? Porque a mensagem está aparecendo aí vermelha, está lançando uma exceção, né? Nós podemos fazer com que essa mensagem fique melhor, mais clara para o usuário. Eu vou compartilhar minha tela aí você desconvida. Isso. Vou compartilhar a minha aqui agora. Então, o que nós faremos? Ela não está tratado o erro aqui, né? O erro que está sendo exibido aqui não está tratado. Como é que eu trato ele? Eu vou simplesmente... Ah, esquecemos aqui também de colocar aqui, né? O entrada.close. Muito bem. Eu vou tratar este erro. Então, eu vou colocar aqui um try. Vamos tratar esse erro. Vamos tratá-lo aqui. O erro em questão que nós já sabemos que o nome dele é velocidade ultrapassada. Vou criar aqui para ele um vel, né? O nome do objeto vai ser vel, de velocidade. Vou organizar meu código, vou aqui em source, format, para formatar o código. E vou colocar um finally aqui. O que vai estar no finally? O finally será executado mesmo não havendo erro. O que vai estar dentro do finally? Fechar o objeto de entrada de dados, né? Vamos fechá-lo aqui para que, mesmo que não ocorra um erro, ele seja fechado, sinalizado. E aqui interno eu vou mostrar a mensagem de erro que está ali no nosso, trazida pelo sistema. Então vamos colocar aqui a mensagem /n e aqui eu vou já pegar o método que vem a mensagem já da nossa aplicação, .getMessenger. Perfeito. Agora a mensagem já virá tratada, não vai mais aparecer aquela mensagem feia ali da nossa aplicação. Vou colocar aqui mais 20, aí ele ultrapassou, colocou mais 35, olha lá. Velocidade, ultrapassou o limite, deu mensagem de erro, velocidade atual 115 km por hora. E aí usamos o cat para tratar, não apareceu aquela mensagem vermelha, né, do nosso código Java, e simplesmente aqui já tratamos a mensagem de erro e trouxemos aí a mensagem já da velocidade ultrapassada e também a velocidade que foi alcançada nessa questão. E usamos o finally para fechar o objeto entrada, que ele é executado mesmo que não haja erro, ele deve ser executado e aí exemplificado. Então, nesse sentido, ocorreu um erro aqui, ó, nessa linha. Como ocorreu aqui, vocês observem, não foi solicitada a aceleração 4. Ó. Ele parou na aceleração 3, porque foi neste momento, nesta aceleração aqui, que passamos o limite e aí foi fechado a mensagem aí de erro, né, no caso, informando que que ultrapassou o limite de velocidade do veículo. Tudo bem? Então, aí tentem fazer. Vamos partir para o intervalo, tá? Daqui a pouquinho a gente retorna. Vamos beber uma água e já retornaremos aqui, tudo bem? Eu vou deixar essa tela para vocês copiarem. Beleza. Beleza? Então tá jóia. Só vou parar aqui a gravação para partir para o nosso intervalo.